Salve, nação flamenguista! As notícias mais importantes do Flamengo você encontra aqui. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like pra ficar por dentro de tudo que acontece relacionado ao Mengão. Bora pro vídeo! Meu caro amigo, o Flamengo só volta a campo no dia 14 pelo Campeonato Brasileiro e irá enfrentar o Juventude. O Flamengo volta a campo no dia 14, mas o Flamengo já volta a campo amanhã para retomar os treinamentos. E a expectativa é que o Flamengo já retome os treinamentos com a volta de Eric Pulgar junto ao elenco. Não se sabe ainda se ele vai estar 100% recuperado, mas a previsão é que Eric Pulgar volte a jogar pela Libertadores pelo primeiro jogo contra o Estudiantes, né? Então ele pelo menos seja relacionado. Se vai jogar, já é outra história. Mas a gente tem que torcer muito por esse jogador, porque afinal de contas é um jogador muito importante pelo Flamengo, para o Flamengo. A gente sabe da qualidade técnica dele e como ele agrega dentro de campo, né, galera? Então assim, a gente torce muito para que esse jogador se recupere o mais rápido possível. Uma outra informação aqui também que teve jogador do Flamengo sendo assediado. Uma proposta de quase 100 milhões de reais foi posta na mesa para o Flamengo pelo atacante Pedro. E o clube interessado foi um time da Arábia, o Al Rayyan, que ofereceu cerca de 18 milhões de dólares pelo Pedro. O presidente do Flamengo chegou até a conversar com o cara, mas falou, meu irmão, sai, 18 milhões de dólares, né? Pra que 18 milhões de dólares? 18 milhões de dólares. Afinal de contas, o Flamengo não vai conseguir repor outro jogador caso venda o Pedro. E assim, 18 milhões de dólares pro Flamengo hoje em dia, cara, a gente sabe que é um passeio no parque. Então, 18 milhões de dólares é até brincadeira o cara que chegar na mesa e oferecer 18 milhões de dólares pelo Pedro, né? A gente sabe que a qualidade do Pedro é uma qualidade absurda. Após as polêmicas do Pedro, ali o Pedro focadinho, irmão. O Pedro, só após a polêmica, ele fez 7 gols, deu 2 assistências, isso em 11 jogos após a polêmica, que ele botou a cabeça no lugar, fez a oração, ficou de boa, porque a gente sabe que o Pedro é crente, é um moleque tranquilo, é um moleque sagaz. E, cara, o Pedro, sendo saudável, com a cabeça no lugar, é disparado o melhor centroavante do Brasil, cara. É um jogador de seleção brasileira. Então, o Pedro é inegociável, segundo os dirigentes do Flamengo. Nenhum jogador que esteja sendo relacionado pelo Felipe Luiz vai ser negociado nessa janela. Não há possibilidade. O Flamengo está focado agora em vencer os campeonatos que ele ainda disputa, que são eles a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E para você ter uma ideia de como o Flamengo, aspas, não precisa de dinheiro, o Flamengo nessa janela de transferência fez uma boa janela de transferência, repondo algumas peças e perdendo outras aqui e ali. Vamos lá aos números para você ter uma noção. O Flamengo na contratação nessa janela contratou Emerson Royal do Milan por 9 milhões de euros, contratou o Saúl do Atlético de Madrid, que chegou sem custos após rescindir o contrato, Carrascal do Dínamo por 12 milhões de euros e o Samuel Lino do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros. O Flamengo gastou cerca de 227 milhões de reais só nessa janela de transferência, uma das janelas mais altas do clube e, se eu não me engano, a janela mais alta no Brasil. Então, o Flamengo gastou muita grana, só que o Flamengo também arrecadou muito dinheiro. Vamos aos números. O Flamengo vendeu o Wesley para a Roma por 25 milhões de euros, vendeu o Gerson para o Zenit por 25 milhões de euros, o Matheus Gonçalves por Al Ahly por 8 milhões de euros, o Lohan para o Pisa por 500 mil euros e o Schola para o Dinamo Kiev por 400 mil dólares, totalizando 378 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo também fez umas boas vendas ali e arrecadou muito dinheiro. É por isso que eu digo que o Flamengo, aspas, não precisa de dinheiro no momento, porque já fez muito dinheiro. O Flamengo tem quase 2 bilhões para poder receber somente nesse ano, meu caro amigo. Vai achando que é brincadeira, o Flamengo tá sinistro. E, meu caro amigo, vamos falar de Bruno Henrique. Cara, Bruno Henrique, dessas notícias, talvez seja a notícia mais preocupante que nós possamos ter, porque começou hoje às 9 horas o julgamento de Bruno Henrique pelo aquele cartão amarelo que ele tomou contra o Santos. Todo flamenguista sabe dessa informação. Com isso, com essa informação, pode mudar o destino de outro jogador do Flamengo, que é o Michael. Então vamos lá, o que está acontecendo? O Bruno Henrique está sendo julgado pelo STJD, pelo aquele cartão amarelo que ele tomou contra o Santos. E as investigações apontam que foi manipulação de jogo, entendeu? Então assim, eu não vou fazer julgamentos, eu vou fazer comentário porque eu não sou advogado, eu não pertenço à justiça, então qualquer comentário que eu faça aqui será um comentário irrelevante, porque eu não vou agregar nada em relação a isso, né? Então a gente tem que esperar a justiça determinar o que foi feito ali, se de fato o Bruno Henrique agiu de má fé e ele
usou isso aí pra poder manipular jogo? Cara, a gente não sabe, né? Eu não sei. Então, se fez, ele vai ter que pagar por isso, porque a justiça vai determinar. Se ele não fez, vamos agradecer muito pra que ele seja inocente, né? Dito isso, o Bruno Henrique pode mudar o destino de outro jogador, que é o Michael. Caso o Bruno Henrique seja suspenso, o Flamengo iria ter que buscar no mercado uma peça de reposição. Só que essa peça de reposição que joga na mesma posição de Bruno Henrique já está no Flamengo e ela se chama Michael. Então tudo indica que o Flamengo possa que segure um pouco mais o Michael. Possa ser que segure um pouco mais o Michael. Mesmo que algumas janelas de transferência, por exemplo, para a Europa já esteja fechada, há ainda mercados na Arábia, por exemplo, que possa negociar o Michael. Então, tudo indica aí que o Flamengo vai dar essa segurada, vai esperar os desdobramentos do que vai acontecer nesse caso do Bruno Henrique. A gente torce como torcedor, como fã do esporte, né, para que o Bruno Henrique seja inocente, para que seja apenas um mal-entendido, que ele não teve a intenção. Eu não sei, entendeu? Eu não sei, eu não vou falar que, você tá passando pano para um crime e tal. Não tô, porque, como eu disse, eu não sou da justiça e eu não quero ficar aqui fazendo comentários que não vai agregar em absolutamente nada. Por mais que eu não seja um canal gigantesco, eu tenho uma responsabilidade sobre o que eu digo aqui, né? Então eu não posso dizer que o cara é inocente e também não posso afirmar que ele fez algo errado. Então a gente tem que esperar o julgamento da justiça para poder determinar o destino de Bruno Henrique. Mas, como torcedor, é óbvio que eu torço para que o Bruno Henrique seja inocente. Óbvio, entendeu? O Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem. E a gente não sabe o que pode acontecer. Caso o Bruno Henrique seja suspenso por 2 anos, ele vai ficar o resto do contrato parado. E a gente não sabe se o Flamengo vai querer renovar depois com ele, porque o Bruno Henrique já tem uns 30 e poucos anos. A gente já sabe que está numa idade um pouco mais avançada. É ídolo do Flamengo, merece todo respeito. Mas, pensando profissionalmente em relação para o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo olha o profissional. Pô, é ídolo? É ídolo. Dá pra jogar? Dá pra jogar. Não dá pra jogar, vamos pra trás do outro, entendeu? Porque a gente sabe como que funciona o futebol e sabe como que funciona no campo do profissionalismo. Então, meu amigo, tudo indica aí que o Bruno Henrique vai ser julgado hoje. Não sabemos o que vai acontecer, mas como torcedor, torço muito para que ele não seja condenado e que seja simplesmente uma acusação aí que foi um mal-entendido, beleza? Então, essas são as principais notícias relacionadas ao Flamengo hoje, dia 4. Então, meu caro amigo, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Se inscreve no canal e tchau!